E aí eu queria saber aqui, Cato, você tem DS, 3DS ou teve alguma coisa desse tipo? Tive o DS, acho que XL, depois eu tive o 3DS pequeno, tive o 3DS XL, depois eu peguei um 3DS pequeno. E aí depois de muito tempo, peguei um Switch. Oh, aí sim. Então, eu tenho um New 3DS XL, acho que foi o último que lançou, né? Junto com aquele 2DS XL e tal, e eu joguei pouquinho nele, mas nos últimos tempos eu vinha jogando mais, aí eu resolvi que eu queria comprar uns joguinhos novos do Virtual Console pra jogar nele, e a eShop tá morrendo. Eu fiquei muito chateado com isso, porque tinham falado que ele ia fechar pra 2023, eu pensei, até lá eu consigo comprar o que eu quero. Fui comprar um joguinho de R$8,50 e você não compra mais com cartão de crédito. Tu é só comprando com aquele coisa do Nintendo? Tem que comprar aquele cartão da eShop, aí você resgata o cartão, aí você usa os créditos pra comprar o jogo que você quiser, entendeu? Cara, a Nintendo realmente às vezes parece que odeia os fãs, né? É muito... muito zoado, cara, muito zoado. Se vai ficar até 2023, deixa a gente comprar até 2023. É muito fechado eles com essa questão de sistema. É estranho. Mas eu não tinha jogos no Virtual Console, né? Eu tinha as mídias mesmo, mídia física, né? Eu acho que eu cheguei a ter de Virtual Console foi quando eles lançaram as versões de Game Boy, né? De Pokémon, que chegou a ter o Crystal e tal. Eu cheguei a baixar. Exatamente isso que eu queria. Então, eu cheguei a ter na época, mas aí eu vendi foi com tudo. Então, assim, é chato, né? É chato até que eles desativem, né? Eles parem com a eShop. Mas será que os jogos ainda vão ficar valendo? E se você, por um acaso, quiser formatar o console, será que você consegue baixar de novo? Porque sem eShop... Até 2023 consegue. Depois de 2023, não mais. Aí é triste. Então, assim, você vai ter que deixar o console ajeitadinho, baixar tudo que couber no cartão dele, e depois disso, não mexe mais. Ou, né, você parte pra outros meios aí, né? Pirataria! Mas de forma legal não, tem que baixar tudo antes e deixar ele no console. O que é no mínimo esquisito. Mas fazer o quê? É isso, né? Nintendo sendo a Nintendo, né? Dificultando a nossa vida. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo a mais um episódio do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João, sim, e estão deixando a gente sonhar. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cato Play, e o cansaço bateu. E hoje, pessoal, estamos sem a presença do nosso pro player, fã de Rogues, GH, porque ele teve um problema pessoal, não pôde participar da gravação do episódio de hoje, mas se tudo der certo, na semana que vem ele está de volta conosco. Isso aí. Tá, então, mais alguma coisa? Fala aí esse negócio aí que você falou aí da abertura aí, é em relação ao seu time de coração ou em relação ao Pokémon? Em relação ao Pokémon, porque o meu time de coração, se for fazer alguma coisa comigo, é dar pesadelo, né? Então aguardem que eu acho que eu sei o que é, então aguardem. Vamos falar hoje. O que o São Paulo fez comigo nessa semana não se faz, entendeu? Mas tá bom, é a vida que segue, né? Podia ser pior. Podia ser pior. Bom, gente, vamos pra nossa primeira notícia dessa semana. É uma sequência de notícias, então a gente vai feito o Jack Stripador por partes pra gente poder ir conseguindo compreender tudo. A data de lançamento de Espada e Escudo Lost Origin foi revelada. Ela vai ser lançada internacionalmente no dia 9 de setembro, o que é uma data muito pouco usual. Usualmente a coleção que vem, a primeira coleção, né, da segunda metade do ano, ela vem ainda em agosto, mas a Lost Origin vai vir um pouquinho mais tarde, sendo jogada para setembro. Dessa forma, a gente teve
a conclusão de que Lost Origin não será válida para o Mundial de Pokémon desse ano em Londres. Então a gente vai ter um formato de espada e escudo coleção básica até espada e escudo Pokémon GO, né, pro Mundial, né, que é de 18 de agosto a 21 de agosto. Já foi confirmado alguns Pokémon que vão aparecer na coleção Lost Origin, né, a Giratina na sua forma origem V-Star, o Zoroark de Hisui V-Star, Enamoros V, a Gardevoir Radiante e tudo mais. Essa vai ser uma coleção formada pela Dark Fantasma japonesa, lançada em maio, e pela coleção Lost Abyss, que vai sair agora em julho no Japão. Então, assim, vai ser muito perto uma da outra. A coleção vai lançar em julho no Japão e já em setembro ela vai estar disponível aqui pra gente, né? E aí, Cato, ansioso pra poder pegar o Zoroark de Hisui V-Star aí? Cara, eu não sei o Zoroark de Hisui, né? Porque eu não pensei muito nele, não sei como é que ele vai funcionar. Mas eu fiquei surpreso com esse, entre aspas, né, atraso no lançamento da coleção. Porque não é um atraso, eles só vão mudar o que a gente tipicamente tinha como janela de lançamentos, né? Porque, como a gente já tinha falado várias vezes em outros episódios aqui, eles já tinham o costume de lançar as coleções, né? Fevereiro, março, abril, maio, agosto e novembro. Então agora a gente tem o quê? Fevereiro, maio, setembro e novembro, ou setembro e dezembro, a gente não sabe como é que vai ficar até a do final do ano, né? De novembro. Não sei se eles vão lançar realmente em novembro. Então a gente não sabe como vai ficar essa janela de lançamento, sabe? O que vai mudar com essa situação. Se a intenção é não ter mesmo essa quantidade de coleções que a gente vai ter no Mundial, né? Ou não sei. Mas é interessante entender essas mudanças, porque isso pode refletir no que eles estão querendo fazer há algum tempo, que é tornar o jogo no Japão bem pareado com o nosso jogo aqui, com as cartas sendo lançadas quase que ao mesmo tempo, né? Com questões de rotação também estarem bem parecidas. Então pode ser que eles estão se preparando para isso. Então essa mudança com certeza é nessa questão. Agora, sobre cartas da coleção, eu ainda não sei o que esperar de Lost Origin, não. Acho que tem que sair ainda um Giratina aí pra gente ver o que vai acontecer. Então, eu imagino que a Pokémon Company International ficou com inveja da Copag e atrasando... Opa, não, mentira, não foi nada disso, não. Eu acho que eles só jogaram pra frente pra poder clarear o Mundial, entendeu? Porque esse Mundial a gente já tinha falado nos programas anteriores, até no pessoal que se reúne aqui na cidade pra jogar. A gente tem um jogador aqui que vai disputar o Mundial, um salve pra ele aí, o Rafael Dantas já participou aqui no podcast com a gente, e a gente tava, né, quebrando a cabeça pra tentar imaginar como que ia ser a coleção, se ia estar, se não ia estar, se eles iriam mudar a legalidade da coleção, se não ia mudar, como que eles iam fazer, e eles resolveram da maneira que é a mais simples. Olha, vai lançar uma coleção, mas ela não vai ser de forma alguma nem remotamente próxima do Mundial. Inclusive, esse lançamento da coleção já dia 9 de setembro faz com que lá nos Estados Unidos, principalmente, que é o principal mercado, né, os pré-releases comecem a acontecer no dia 26 de agosto. Ou seja, em uma semana é o Mundial e na semana seguinte os jogadores já podem começar a participar, pelo menos nos mercados internacionais, dos pré-releases da nova coleção. Então ficou bem posicionada o lançamento da coleção exatamente para poder trabalhar com isso, né, na minha opinião, né? E lembrando que assim, antes, né, a gente tinha uma coleção lançada em agosto, perto do Mundial, mas se eu não me engano, ela não ficava válida para o Mundial, ou ficava válida na sexta-feira do Day One do Mundial. Então a galera já ia treinando um pouco antes com o que ia acontecer. Foi isso, você lembra, Alcim? Do Mundial, ela ficou válida, acho que no Day One do Mundial, da outra vez que teve, né? Normalmente eu acho que é isso. Acho que é só no International que acontece, porque a gente tem um lançamento de coleção em novembro, e a gente tem o Inter de São Paulo, que normalmente acontece em novembro. E se eu não me engano, a coleção não fica disponível pro Inter jogar. Eu acho que é no Inter que não fica disponível. Mas no Mundial, acho que fica disponível na sexta-feira do Mundial. Então, a ideia era essa. Eu acho que... E esse Mundial já geraria um problema com isso, né? Vamos supor que eles fizessem o lançamento logo no começo, por conta dessa temporada atrapalhada pela pandemia, vai ter jogo na quinta, né? Aí você imagina o trabalho que seria você jogar um formato na quinta, jogar outro formato completamente diferente na sexta. Verdade. Né? E no sábado, se você pegasse Day 2, né? Porque o pessoal que passar na quinta não joga na sexta, né? Vai direto pro sábado, mas ia ser um negócio completamente absurdo, na minha opinião. Eu também acho. Bom, e continuando aqui em relação a Lost Origin, uma confirmação que a gente
teve dela é que aquele rumor de que a Lost Zone iria voltar, ele tá confirmado, tá? A Lost Zone vai retornar na Lost Origin e junto com ela, a gente já tem a confirmação de que vai ser uma coleção com mais de 190 cartas. Vão ter 3 Pokémon Radiante, 6 Pokémon V-Star, 14 Pokémon V, 1 Pokémon V-Max e uma galeria de treinadores com 30 cartas. A gente não tem informação, assim, de 100% desses Pokémon que vão vir nessa versão caixa de regra, né? A gente sabe que um dos Radiante é a Gardevoir, provavelmente o Sneasler também deve vir nessa coleção. Fora isso, a gente sabe que vem a Giratina V-Star, a gente teve a confirmação de Aerodactyl V-Star, Magnezone V-Star, Drapion V-Star, que eu vou confessar que me foi uma surpresa, eu achei muito diferente. Eu nem lembro se tem uma carta do Drapion V ou não. Cara, eu acho que V não tem, acho que ele nunca nem teve Ultra Rara, eu pelo menos não me recordo de ter carta Ultra Rara do Drapion. Também não. O Gudra de Hisui V-Star e o Zoroark de Hisui V-Star. A carta V-Max que a gente vai ter é o Kyurem V-Max. Eu achei também bastante interessante, eu achei assim, muito do nada parece que veio essa carta, né? E não esperava também que tivesse um Não esperava. V-Max. Além de Enamoros V. Pokémon feio para desgraça. Cara, eu realmente não consigo entender o que eles queriam fazer com esse bicho aí, na moral. Olha, eu aceito os Pokémon objeto, aquela coisa que a galera acha que é inútil, tipo Pokémon chaveiro, o que for. Agora, esse Enamoros é que nem o Espadanal do Escudo Aberto pra mim, não serve de nada. Cara, deixa eu me retratar aqui, tivemos um Drapion V. Eu não lembro. De Voltage. Tá vendo? É que assim, né? Pelo amor de Deus. Ruimzão, mas tá bom. Eu ia comentar um negócio agora sobre Vivid Voltage, mas eu vou deixar mais pra frente. Tá bom, beleza. Outra coisa, a gente também teve a confirmação de que serão mais de 15 cartas de treinadores que vão vir nessa coleção. Uma outra adesão que a gente pode ter nessa coleção, eu não duvidaria, não tá no release oficial, mas eu não duvidaria que viesse, é porque vai ter o lançamento no Japão daqueles High Class Decks, né? Com o... Eu ia dizer featuring, porque tá lendo as notícias em inglês, que vai ter com o Zera Hora e o Deoxys, V-Max e V-Star, né? E o último High Class Deck que a gente teve, ele não veio como deck aqui pro ocidente, né? Ele veio dentro da coleção, que foi o caso do Gengar e do Lucario, né? O Lucario até ganhou uma box, né? O Gengar não, ele veio full dentro da coleção. Não, mas o Lucario não ganhou a box com o V-Star, eu acho que ele ganhou a box só com o V, não foi não? Não, mas essa nova aí tem o Lucario V Full Art e o V-Star regular, se não me engano, que vem na box. Mas não é um baralho, né? Que nem um... Não é baralho, é só a box, O Gengar não, o Gengar veio na coleção e vida que segue. Então, assim, eu não duvido que esses Pokémon especiais, né, caixa de regra, Zero Hora V e acredito que Zero Hora V-Max, o Deoxys V, V-Max e V-Star, se for isso que for realmente sair, devam ser encaixadas em algum canto nessa coleção também, sabe? Sim. Porque aí fecharia bem certinho, acho que tudo que tá faltando pra ser lançado aqui no ocidente, né? Sim. Assim, não de artes, mas de cartas específicas, né? Parece que eles vão completar o que tá faltando agora em Lost Origin, né? Pela quantidade de cartas que já anunciaram. É importante que isso aconteça, né? Porque tem muita coisa atrasada e pode ser um pouco triste porque tem muita coisa que é meio que book que vai acabar caindo nessa coleção, né? Então, uma coisa que eu tenho imaginado, e eu acho que eu cheguei até a comentar em um dos episódios anteriores, é que um dos meus medos pra essa coleção parece que vai se confirmar, porque a coleção tendo mais de 190 cartas e ela sendo baseada em apenas 2 coleções do Japão, né, a Dark Phantasma e a Lost Abyss, leva a crer que a gente vai ter um revival de Golpe Fusão, que foi uma coleção que veio com poucas cartas do Japão novas e pra juntar tudo aquilo que era de book que tinha sido cortado foi jogado pra ela. Sim. Então eu imagino que o que esteja faltando de carta não aquelas V que tiraram, né, o Palkia Full Art, né, o Dialga, não essas, mas aqueles Pokémonzinho Baby que foram teve vários cortados, né, acho que tava em mais de 50 cartas cortadas, eu não duvidaria dele ser encaixado aqui, sabe? Se eu não me engano também teve até galeria de treinador que foi cortado algumas. Provavelmente vai jogar pra cá. Teve um monte. E bom, a gente também teve, pra aproveitar aqui essa temática toda com Lost Origin, a gente dava num papo bastante grande sobre a rotação. Sim. Eu até tinha chegado a falar que, olha, a rotação já tinha sido avisada no ano passado, que ela iria acontecer esse ano, que rotacionaria a letra D, então a gente
perderia mais ou menos ali de espada e escudo até Shining Fates, mais ou menos, com algumas exceções, né? Nesse caminho, a gente já tava até calculando o que a gente ia ter de busca, né? O GH sempre fala, vai ficar sem Quick Ball, talvez a gente tenha que usar Great, vai ter Ultra Ball, não sei o quê, mas não. A TPCI, né, a Pokémon Company International, anunciou que a rotação desse ano não vai acontecer na data habitual, que é ali agosto, setembro, antes ou depois do Mundial. A data não foi anunciada, a gente não sabe quando ela vai ser, mas eles disseram que deve ser no começo de 2023, quando as cartas com a marca de regulação D não mais se tornarão legais no formato padrão, né? Isso quebrou os grupos de WhatsApp quando foi anunciado. Eu tava até na rua, de repente eu vi assim um monte de mensagem atrás de mensagem, falei, gente, o que está acontecendo? Todos os grupos de Pokémon assim em polvo rosa, e aí era a rotação. No primeiro momento eu vou dizer pra você que eu achei que era fake, tá? Porque teve um ano que pegaram e fizeram mexeram no site da Pokémon pra mostrar, pra brincar, dizendo que o ADP tava banido, né? Mas quem fez isso? Eles mesmos? Eu não lembro disso, não. O pessoal pegou e mudou os dados do site. Mas eu acho pra tirar print. Mas eu acho que dificilmente vai ser, porque bom, aqui na notícia não tem a fonte, né? Mas se eles estão dizendo que a própria Pokémon.com, eu acho muito difícil que isso seja uma brincadeira. Saiu lá. Eu fui confirmar. É muito difícil que seja uma brincadeira, entendeu? Eu achei que era fake no primeiro momento, porque já aconteceu antes. Aí eu falei, não pode ser. Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou olhar no site, né? Abri o site e realmente tava lá, dizendo que a rotação vai acontecer no começo de 2023 e não entre agosto e setembro desse ano. Além disso, a gente já fala da rotação, eles também anunciaram uma série de promos que estão banidas do Mundial. Nenhuma, sim, é muito relevante pro Mundial, né? Nenhuma é relevante, pra falar a verdade. Nenhuma é relevante, pra falar a verdade. Nenhuma é relevante. O Charizard do Lance, Sylveon Sombrio, aqueles Special Delivery. Assim, nada que alguém que realmente esteja competitivamente jogando vá usar. No máximo, se você fosse jogar com um deck, dependendo da situação, iria usar pra evoluir alguém. Tipo o Eevee da bola de futsal não dá. Sabe? Ele não pode evoluir? Não, porque o On The Ball faz parte do nome dele. E, por exemplo, o jogo, ele evolui do Eevee e não do Eevee On The Ball. Verdade. Então, assim, não serve nem pra isso. Se você fazer uma graça, sabe? Tipo, eu vou colocar um Special Delivery Bidoof de $200 pra fazer um Bibarel. Não dá, entendeu? Então, assim, essas coisas... Caraca, desculpa, eu corte aqui, eu preciso fazer um adendo aqui. Sobol é soluçar? Porque eu botei pra traduzir aqui o do Google e tava soluçar na bola. Eu falei, caralho, que desgraça é essa de soluçar? Olha, eu não tenho certeza. Aí eu botei em inglês, Sobol. Não, eu não tenho certeza pra te dizer, viu? É que sob, só as 3 primeiras letras do nome é algo como chorar, entendeu? Tá. Então, pode ter a ver com isso. Mas, bom, é isso. A rotação quebrou a internet e agora temos um formato completamente diferente pro segundo semestre. Eu já vi gente reclamando por aí que já tinha vendido carta porque ia cair e agora a carta não vai cair. Cara, eu passei por algo parecido, cara. Eu me desfiz de algumas cartas achando que iria cair. Tudo que já era letra D eu já tirei da pasta e já tinha tirado da pasta, e agora eu vou ter que, sei lá, fechar minha loja do MyPicards e pensar direitinho o que eu vou fazer, porque eu realmente não esperava. A gente já estava programado para ter essa rotação que normalmente acontece final de agosto, início de setembro. Então, assim, geralmente é depois do Mundial, né? A rotação acontece depois do Mundial, então por isso final de agosto, início de setembro. Era algo que a gente realmente não esperava. E tem algumas especulações do porquê que eles podem ter acontecido, ter feito isso, sabe? Na minha opinião, primeiro, né, pra tentar aproximar o lançamento do Japão com o nosso lançamento aqui. Então, eles mudando a rotação, seria o primeiro passo, sabe? Porque a rotação do Japão acontece diferente da nossa rotação. Nossa rotação acontecia nesse período de agosto, setembro. E no Japão, no início do ano. Também não lembro se tem uma data específica, mas no início do ano. Então, havia uma diferença de formato em que o Japão jogava da gente. Primeiro que lá o jogo já é diferente. Quem não sabe, lá é formato de melhor de 1 na partida, e também o torneio tem algumas regras específicas próprias do Japão. Então, quando o japonês iria jogar um Mundial aqui pro Ocidente, ele teria que se adaptar ao que a gente estava jogando. Fora que lá eles recebem coleções que a gente ainda não recebeu, eles estão à nossa frente. Então lá eles já estão jogando com cartas de Lost Origin, enquanto a gente ainda não recebeu
recebeu nada. A gente vai receber em setembro. Eles já estão usando algumas dessas cartas. Então, eles têm um formato diferente. E meio que eles têm que dar um downgrade pra poder jogar o Mundial com a gente aqui. Então, talvez a primeira estratégia deles é mudar a rotação pra deixar a rotação mais próxima, pra que o formato comece a ficar igualado. E aí, o formato começar a ficar igualado, fica mais... Tudo bem que japonês é bicho nojento jogando, né? Mas pra talvez ficar um pouco mais igualado na hora do cara montar a sua estratégia pra vir jogar com a gente aqui. E outra coisa, se você não sabe, no Japão não existe oficialmente o Pokémon TCG Online, então os caras jogam no VPN lá. E meio que o Pokémon TCG Online mostra muito das coisas que rodam aqui. Então o cara tem que ter muita informação pra sair de lá. O segundo ponto é eles começarem Deixa eu fazer uma interrupção rapidinho. O cara precisa usar VPN mesmo? Ele não consegue baixar o jogo e simplesmente abrir? Não, o jogo não é lançado no Japão. Ele não joga. O Yu-Gi-Oh! Joga por VPN. É sério. Eu achava que, tipo, olha, o jogo é ocidental, o código é ocidental e tudo mais, mas, pô, beleza, baixa lá e roda. Não sabia que tinha que usar VPN, não. Que loucura. O Yu-Gi vai acabar comentando, vai me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu lembro de uma das conversas que a gente teve, ele falar que usa VPN pra poder jogar o Pokémon TCG Online, porque lá eles não têm. Tanto que o Booster, acessa lá o meu canal, eu lancei já um vídeo na última semana, um vídeo de react do próprio Yu-Gi-Oh! Ele manda o vídeo pra fazer, reagindo às cartas de Pokémon GO, muito legal por sinal. E no Japão não tem código. Você vai abrir o Booster, não existe código online lá, porque lá não tem o Pokémon TCG Online. E você não consegue acessar o jogo. Eles não têm acesso ao jogo. Então, assim, eles não têm esse parâmetro que a gente tem aqui. Mesmo que, na minha opinião, eu acho que a nossa lei do modo versus não é estudo pro meta, porque o que a gente vê em torneio foge muito do que a gente barra ali, mas pelo menos eles têm uma noção do que pode jogar. Eles sabem os decks que a galera tá pipocando, então ainda ajuda. E eles não têm lá, né? O segundo ponto que eu ia falar, que eu já tava falando, que é fazer com que as coleções sejam lançadas simultaneamente. A gente talvez continue recebendo de 3 em 3 meses a coleção, ou eles mudem a janela de lançamentos para que a gente possa talvez ter lançamentos mais próximos com os lançamentos da coleção do Japão. Eles mudem a estratégia lá para igualar os lançamentos aqui. E aí a primeira estratégia, né, a iniciativa deles é fazer com que a rotação se iguale. E aí eu acho que se for para acontecer desde terem lançamentos simultâneos, eu acho que só para 2024 ou 2025. Cara, lançamento simultâneo realmente seria um negócio absurdo, né? Eu não sei. A gente sempre fala, né? Pô, seria muito legal e tal, mas eu não consigo imaginar um meio de fazer isso funcionar. Agora, como é que fala? Um formato padrão igual entre Japão e Ocidente seria um negócio assim sensacional. Sim, seria muito bom pra gente, pra eles também. E sem falar que tem coisas que lançam pra gente aqui que não lançaram lá ainda. A gente falou no último programa, né, o último cast, sobre a coleção que é lançada em dezembro, que eu acho que vai ser... Como é que é o nome? É VMAX? Nossa, eu ia dizer VMAX Climax, mas essa foi do ano passado. Essa foi do ano passado. VMAX Universe, eu acho. Eu acho que é VMAX Universe, Vista Universe. Acho que é Vista Universe, isso? Exatamente. Que é exatamente alguns reprints e algumas cartas que não foram lançadas no Japão, que foram só lançadas aqui, seriam lançadas lá também. Se o Ocidente e o Oriente se alinharem no final disso aí e fizerem a rotação juntas, eu acho que, cara, a gente caminha pra um momento bem especial e bem bacana, né? E a gente moveria sempre a rotação, né? Pra esse começo de ano, a princípio, né? Eu acho que poderia ser, por exemplo, adotar, assim, cada lado muda um pouco. Então, a nossa rotação, que era junto com o Mundial, vai pra janeiro. E aí, o Japão, por exemplo, passaria a adotar o formato ocidental de lançamento, uma coleção a cada 3 meses, por exemplo. Não sei se eles gostariam, né? O público japonês é mais específico e tá bastante acostumado a comprar suas coleções, mas é uma possibilidade. Ou então, simplesmente continuar lançando lá e você acumula 3 meses, lança aqui. Acumula 3 meses, lança aqui. A última coleção que sair lá, ela chega mais rápido pra gente, mas aí o meta se estabelece igual, né? Exatamente. Inclusive, uma outra coisa que eu tava vendo é que a gente, com esse retorno dos torneios físicos, a gente tá na expectativa, né, do anúncio da volta do IC, né? O Like, usualmente, depois dos 2 primeiros que foram no começo do ano, dos que vieram na sequência foram todos ali por volta de novembro, aqui na América Latina. Então a gente tá na expectativa de, depois do Mundial, ser confirmado realmente acontecer o Nike pra abrir a temporada, né, com dos eventos realmente grandes, aqui no Brasil, né? Todos foram aqui, a gente imagina que o próximo também seja. E aí
gente vai ter provavelmente um IC ainda mais selvagem do que é habitual, né? Porque o pessoal sempre fala que o IC no Brasil é uma selva completa. A gente vai ter um IC com, por exemplo, 11 coleções principais, fora os mini-sets, entendeu? Não, e dependendo do lançamento de novembro, vai ser full espada escudo. Se a última coleção, né, sair em novembro, ele pode ser full espada escudo. É verdade. Já pensou um torneio com as 12 coleções de espada escudo valendo? Caraca. Nossa, até pra montar o baralho vai ser um negócio assim... absurdo, vai ser doideira. Absurdo. Até porque eu sempre falo que é essencial a gente comprar os treinadores, né, da coleção. Eu geralmente compro no lançamento, até pra garantir que eu consiga todos eles, né? E, por exemplo... Eu já tava me desfazendo das Marine. Caraca, eu tenho que ver ali quantas eu ainda tenho. Não sei se vai jogar ainda, porque tem a Roxanne, mas quem sabe? É bom guardar. Então, aí você vê que, por exemplo, eu tenho aqui, eu coloco elas na pasta, né? E eu vejo que é quase como algo terapêutico, sabe? Toda vez que lança uma coleção, chega o meu pedido de treinadores, né? Eu vou lá, tiro tudo da pasta, organizo e eu coloco de volta na pasta e sim, o toque me faz colocar tudo por ordem alfabética bonitinha. Por isso que eu tiro tudo. E aí, a gente tem, até hoje, pelo menos 85 apoiadores diferentes pra montar o baralho. Você imagina em novembro. Eu separo o meu por tipo, não por ordem alfabética. Primeiro eu boto as cartas de energia especial, depois eu coloco os itens... Aí vem item, ferramenta, estádio, aí apoiador. Eu coloco ao contrário, eu só mudo o apoiador. É apoiador, item, ferramenta, estádio e as energias especiais. Sempre por ordem alfabética eu coloco. Exceto as energias especiais, elas são por ordem de lançamento. Mas assim, isso mostra pra gente que a gente hoje tem uma quantidade absurda de cartas pra gente selecionar. Né? O nosso pool de cartas é muito grande e ele vai ficar ainda maior pra um eventual IC em novembro desse ano, né? Se ele for confirmado. Então, assim, tudo tá se encaminhando pra um formato muito diferente, muito absurdo, uma coisa que a gente, acho que pelo menos na história recente de Pokémon TCG, nunca visto. É verdade, cara. É a primeira vez que a gente vai ter isso, cara. Isso, algo que não é tão parecido, mas que me veio na cabeça agora, foi o que aconteceu com a última coleção de XY, que eles cortaram aqui pra gente, a XY12, que era a Evolution, se eu não me engano. Eles cortaram ela daqui do Brasil pra que a gente tivesse o lançamento de Sol e Lua simultâneo com os Estados Unidos. Então... Eles cortaram a Evolutions, né? A Steam Siege saiu. E Evolutions... Ela foi depois ou antes, mas a Evolutions foi cortada. A Evolutions é a 12. A Steam Siege é a 11. Então, a última coleção, que é a 12, é a Evolution, ela foi cortada para que o lançamento fosse simultâneo. Então, aí a gente teve Sol e Lua junto com eles, né? Exato. A primeira Sol e Lua foi lançada junto com os Estados Unidos. Foi onde começou a lançar junto com os Estados Unidos. Por isso que eu acho que esse tipo de ação de mudar a rotação é para que algo do tipo possa acontecer, para que simultaneamente a gente possa ter algum lançamento. Como o lançamento dos Estados Unidos com o Brasil, né? O mundo e o Brasil tá meio que parecido, né? Tá simultâneo quando não atrasa pela Copag. Eles talvez estejam querendo fazer algo com o Japão agora, querer pegar mundo e igualar Japão. Então eles dão esses passos para que isso possa acontecer, para poder igualar. Isso, mesmo que a Copag tenha decidido cortar, isso foi com certeza uma sugestão lá da Play Pokémon, que falou pra eles, olha, a gente quer fazer esse lançamento simultâneo, mas pra isso vocês vão ter que cortar a última coleção. Pra vocês é válido ou não? Porque senão ia continuar atrasado. E pra quem viveu a época que você viveu, Alcim, das antigas, às vezes demorava um ano pra chegar uma coleção aqui. Não, você tá maluco. O pessoal acha ruim hoje porque não viu como era antigamente. Sim, lançava uma coleção no Japão, um ano depois a gente chegava aqui. Teve coleção que saiu no Ocidente, assim, bem perto, mas aqui no Brasil sempre foi muito complicado. Inclusive, até foi bom você tocar nesse assunto, e que eu vi bastante gente falando da impressão, da quantidade de produtos, né? Isso é um problema, a gente falou no episódio anterior. E eu descobri hoje que, tirando o Japão, que obviamente é totalmente diferente, né? O lançamento das cartas, e tirando o Brasil, né? Todo o resto basicamente é impresso no mesmo lugar. É mesmo? Então, aquela notícia que a gente leu lá atrás da empresa que foi comprada?
empresa que foi comprada e tudo mais, faz sentido, entendeu? Porque agora eles estão imprimindo pro mundo inteiro. E isso é interessante. E não... isso faz sentido. E não rolou um rumor aí, não sei se era rumor, se alguém falou real, acho que hoje rolou esse assunto, foi ontem, no caso, hoje, no dia da gravação, tá, galera? Que parece que eles iam fabricar tudo lá fora e depois ia distribuir pro mundo inteiro, incluindo o Brasil. Então, tá rolando esse papo, né? É um boato, por enquanto, porque, assim, sendo sincero, tem muita coisa envolvida aí que a gente não tem conhecimento. A gente, por exemplo, sabe que a Copag tem esse contrato para gerenciar o jogo aqui, a produção dele, a distribuição, etc, etc, etc. A gente não sabe até quando vai esse contrato, ou os termos dele, ou o modo como esse contrato pode eventualmente ser renovado, né? Uhum. Então, assim, começou a rolar esse papo, mas é meramente um rumor. Não tem nem como você chegar, a não ser que seja um insider, muito bem insider, que consegue esse tipo de informação, né? O que a gente infelizmente não tem, para poder confirmar. Por enquanto, é um rumor. Se você parar pra pensar que eles já imprimem e conseguem fazer a distribuição pra, sei lá, 95% do mundo, né? Uhum. Não é difícil de imaginar que eles teriam capacidade fabril, capacidade produtiva para conseguir fazer isso, adicionando a América Latina, né? Exatamente. E lembrando que lá fora eles seguem direitinho. O pré-release realmente acontece num pré-release, uma semana antes do lançamento da coleção. A gente recebe aqui pro release, dia do lançamento de coleção. Algo que não deveria acontecer. Então eu acho que se tiver essa mudança realmente, talvez até essas questões de recebimento podem mudar. Aí vai depender de quem vai distribuir no Brasil. Porque aí, assim, a fabricação é uma coisa, mas a distribuidora pode ser outra, né? A não ser que a distribuição seja Pokémon também. Agora, se a distribuição não for Pokémon, for Tia Copag ainda, desculpa, Tia Copag, mas não sei como é que vai ficar isso não, né? Porque se manter a mesma logística que tem hoje, eu vou ficar triste. Então, a gente encontra outros problemas aí, né? Por exemplo, a Copag produz, a gente vê, né, por exemplo, acho que no Chile, eles entregaram a premiação, era um box, tinha box em português, Copag, né? A gente sabe que alguns outros lugares usam box americanas, né, em inglês, que vem dessa produção, vou chamar internacional, né, pra facilitar, né? Mas a gente não tem como saber exatamente como isso acontece. O que me passaram uma vez, uns tempos atrás, foi que parte dos atrasos que a gente tinha antigamente, quando a produção do jogo era fora do Brasil, a gente tinha empresas que distribuíam o jogo do Brasil, mas que os produtos já vinham prontos, né? Era uma época que, veja só, eu me lembro de lá em 2006, mais ou menos, eu ter comprado um booster por quase R$20 em 2006. Eu lembro que antigamente era bem caro. Era bem caro. Quem era que distribuía antes? Era a Wizard também, não era? Teve a Devir, parece que a Coqui já distribuiu um tempo, eu não tenho certeza de quem fazia. A Devir eu sei que uma boa parte do tempo cuidou da distribuição. O Wizard assim, era Magic, né? Não, a Wizard era quem fazia o jogo lá no começo, né? Na BG7, Jungle, Fossil. Mas assim, diz que nessa época uma parte considerável do atraso se dava por conta da alfândega brasileira. Os produtos vinham de fora e passavam muito tempo na importação. Se foi então, isso, assim, vai continuar. A gente precisa pensar também nesse ponto. Poxa, seria muito legal ter boosters com 11 cartas, tudo bem. É um pouco mais caro. Beleza, eu pago, né? Eu falei num outro programa sobre isso, né? Mas a gente tem que considerar isso. Como que vai ser feito esse desembaraço aduaneiro quando o produto chegar no Brasil? Porque isso pode ser uma coisa que atrapalhe um pouco a entrada desse tipo de produto. Então, seria lindo e maravilhoso, mas tem esse tipo de questão que deve ser considerada. Então, assim, é tudo rumor. A gente não tem como saber exatamente se para onde vai a parceria Pokémon Company International e Copag, mas a princípio ela deve seguir aí por algum bom tempo, né? Não existe, acho que não existe um precedente assim dela ser interrompida do nada, assim, esse tipo de parceria, né? Uhum. E assim, mesmo aos trancos e barrancos que a gente tem hoje, eu ainda prefiro no modelo que a gente tem hoje, num pacote com 6 cartas, mais acessível. Cara, é muito caro. Hoje o pessoal tá vendendo a 11, 12 reais. O pacotinho, a Booster Box tá 300, 320 reais. Ok, você quer um booster de 11 cartas? Show de bola. Você vai pagar 700 reais numa Booster Box? Porque vai ser o dobro do preço. Não vão botar uma Booster Box de 11 cartas pra vender a 350 reais aqui. Não vai, cara. Não vai. A Booster Box, se eu não me engano, lá na gringa,
Quanto que deve ser? Eu acho que, o quê? 60, 70 dólares? Sabe? A box? É. Não, é uns 100, 120 já. Então, 650, 700 reais. Você vai pagar 700 conto numa booster box? Pô, 300 conto, é caro? Pô, é caro. Mas, cara, ainda é mais acessível do que você pagar 700 reais, cara. É quase um salário mínimo, brother. É perto de um salário mínimo pra você ter, entendeu? Você vai comprar 2 booster box, você vai pagar um salário mínimo. E aí, você vai pagar um salário mínimo pra pegar 2 booster box no mês de lançamento? Cara, pra mim é inviável. Sendo muito sincero, pra mim é inviável. Eu vou viver de comprar carta avulsa. E outra, o preço da carta avulsa é capaz de até encarecer. Ah, não, isso com certeza vai. É o que a gente tá vendo, por exemplo, nas cartas jogáveis, né? Você vê que lá atrás, quando lança a coleção, os trailers estão tudo baratinho, tudo barato. Aí um baralho, fez uma graça no torneio, ele some e dispara o preço. Porque é o momento. Blissey. Já teve loja botando R$89 a Blissey. Um amigo meu que pagou R$7. Pô, eu vi Blissey a 50. Era book de ver, cara. Blissey. A gente vai falar mais dela adiante. Sim. Então, assim, isso pode mudar, né? Eu falo pra você que eu continuaria comprando a avulsa, porque, como diz um amigo meu, quando eu compro a avulsa, sempre eu tiro o que eu quero no pacote, né? Então, eu prefiro, né? Mas agora, já que estamos falando de rumores, senhor Alan Cruz vulgo Catoplay. Subiu aí um negócio. Subiu aqui porque o Dragon News também é informação e apuração. Isso. Saíram rumores de algumas cartinhas da Lost Origin e eu achei bastante interessante, então até vamos fazer um grande aviso, né? São rumores, a gente não tem a confirmação de se isso são cartas de verdade. E pelo histórico do 4chan, que é a fonte desse rumor, você já sabe, né? Então, fica aí a dúvida, mas vamos lá, olha só. O primeiro rumor que eu vou falar aqui é o reprint do Lost Blender, o liquidificador perdido, que jogava lá com o Jumpluff de marcha perdida. Você coloca 2 cartas da sua mão na zona perdida, se você fizer isso, compra uma carta. Seria reprint dele. A Giratina V-Star seria um Pokémon psíquico com 280 de HP, com um ataque só, uma energia psíquica, 2 incolores, 100 de dano, mais 30 de dano para cada Pokémon na Lost Zone de cada um dos jogadores. E o V-Star Power da Giratina seria uma habilidade. Durante o seu turno, você pode usar esta habilidade. Cada jogador coloca Pokémon do seu banco na Lost Zone até restar 3 Pokémon no banco. Descarte todas as cartas ligadas a esses Pokémons. O seu oponente faz o efeito primeiro. Então, compre uma carta para cada Pokémon colocado na zona perdida desta forma. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 2. Quer que eu falo todos eles pra gente discutir de uma vez? Porque parece que o deck vem montado. Pode ser. Lança aí. Teria também o Spiritomb V, um Pokémon básico, também psíquico, com 180 de HP. Você pulou o Lost Blender, não, né? Não, eu falei no começo. Ah, tá. O Spiritomb, ele teria a habilidade Lost End. Todas as vezes que um Pokémon com Holy Box em jogo ou uma carta ligada a um Pokémon é descartada pelo efeito de uma carta de apoiador jogada pela mão de um jogador, né? Tanto sua quanto do seu oponente, você pode decidir colocar esta carta na Lost Zone em vez do descarte. Então, se tem um Pokémon com Holy Box em jogo, ou ele é descartado, ou se uma carta ligada a um Pokémon é descartada por efeito de apoiador, jogada da mão de um dos jogadores, em vez de jogar por descarte, você pode jogar para Lost Zone. Seria um jeito de ajudar a subir o dano da Giratina. Teria um ataque com uma energia psíquica como incolor, coloque contadores de dano nos Pokémon do seu oponente, da maneira como você desejar, para cada carta que você tiver na Lost Zone. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. E por último, um apoiador, Fantina. Escolha até 2 dos seus Pokémon V. Para cada um desses Pokémon, você procura no seu baralho por uma carta de energia psíquica e liga a este Pokémon. Então, embaralhe seu deck. Então, se você possuir 5 ou mais cartas na sua zona perdida, compre 3 cartas. É mais um apoiador, né, nesse formato de energização soldador alike. Então, seriam esses os possíveis vazamentos como é que fala? Lost Origin. Da Lost Origin, né, que a gente tá aí imaginando pra ver se é real ou não. Eu achei bem interessante, viu? Falar pra você. É interessante, cara. Eu gostei muito desse Lost Blender pra poder combar com a própria Giratina, que o ataque dela causa dano vezes a quantidade de Pokémon na Lost Zone. Então
você pode enviar Pokémon da sua mão, já que ele pede pra você descartar 2 cartas da sua mão. E descartar não, né? Enviar pra Lost Zone, e aí você tem um draw de uma carta. E só que tem muita carta ainda que não foi anunciada. Então pode ser que saia Pokémon que também tenha alguma habilidade ou algo que tenha alguma estratégia, alguma mecânica com a Lost Zone por estar lá, talvez. Então, esse Pokémon, se você enviou pra Lost Zone, faz pingo 1 de dano, entendeu? Pode ser que exista algo do tipo, sabe? Então, pode ser interessante pra esse caso. Eu não entendi bem como funciona essa habilidade do Spiritomb, né? O que? Não entendi. Então, você tem que descartar o Pokémon ou você descartar a carta que tá no Rollerbox, e esse Pokémon tem que ser de Rollerbox também? Então, o que eu entendi é que assim, toda vez que, pra mim. sabe, por exemplo, Saturnino? Sim. Então, você descarta os Pokémon do seu banco. Por exemplo, o meu oponente usou Saturnino em mim. Eu vou descartar 2 Pokémon se eu tiver com o banco cheio. Pelo que tá escrito aqui, se esse texto for real, meu oponente deu Saturnino, eu posso escolher descartar, sei lá, um Crobat e um Eldegoss que estão no meu banco. Em vez de jogar eles por descarte, eu posso dizer, por conta da habilidade do Spiritomb, vou jogá-los para a Lost Zone. Entendi. E aí ele combaria com o dano da Giratina. Ou cartas ligadas a ele também, né? Ou cartas ligadas a ele. Por exemplo, o meu oponente usou aquela... Como é que? Flannery. Pra descartar uma energia especial isso. do meu Pokémon da minha Giratina. Aí eu posso falar, não, vou jogar essa energia pra minha zona perdida. Provavelmente, como a gente não tem a coleção inteira e assumindo que esses leaks sejam verdadeiros, deve haver algum tipo de interação com essas cartas, além dos Pokémon, né? Porque a Giratina interage com o Pokémon, né? Mas, por exemplo, a Fantina, ela interage com cartas. Se você tiver 5 ou mais cartas na zona perdida. Então, deve haver algum tipo de interação pra te estimular a jogar o máximo de Pokémon possível pra Lost Zone, óbvio, pra aumentar o dano da Giratina, porque se você for parar a pensar, o dano base dela é razoavelmente baixo, né? 100, sim. Mas deve ter algum outro tipo de interação com as demais cartas. Sim. Eu achei bem legal, cara. Eu agora, olha... eu gostei, cara. Achei interessante, achei legal. Eu gostei, eu acho que se isso aqui não for verdade, mas as interações como aqui estão descritas forem bem próximos disso, eu acho que vai ser legal. Eu gostei da coisa. Bom, agora a gente tem que aguardar, né? Vamos ver o que vai virar disso aí pra gente poder... Mais em breve, né? A gente já tá no finalzinho de junho e a Lost Abyss é uma coleção que vai lançar agora, pouco depois da virada pra julho, né? Mais ou menos com a chegada de Pokémon GO, nossa, deve estar pra sair a Lost Abyss no Japão, então a gente já deve estar quase tendo a revelação dessas coleções, né? Então, logo a gente vai ter a certeza se essa Giratina é isso mesmo ou não, né? Vamos ter que aguardar. E aí, pra gente aproveitar, a gente infelizmente, como eu falei lá no começo, a gente não tem o nosso pro player aqui com a gente, mas vamos falar de torneio, né? Porque a agenda está cheia, Cato Play. A gente teve o regional de Milwaukee no Wisconsin no final de semana passado, e na semana de gravação deste podcast já temos o Nike, né? Que é o IC da América do Norte, que é o último torneio, basicamente, antes do Mundial. Se der mole, antes de encerrar esse cast, a gente coloca alguma coisa que a gente grave aí depois, só pra poder encaixar, pra vocês saberem quem foi o campeão. Porque a gente tá gravando sem saber nada, né? E eu vou estar fazendo stream essa informação pra vocês agora que tá ouvindo, não vai servir de muita coisa, não. Muito. Mas eu vou estar sábado e domingo fazendo stream. Se você gosta de acompanhar stream de torneio, acompanhe meu canal, porque vira e mexe eu apareço acompanhando, narrando e conversando, eu e o Iodeto, a gente ficar trocando ideia lá, e é sempre muito legal com a galera. Por acaso esse de Milwaukee, a gente tava lá, cara. A gente tava lá no sábado e domingo. Pô, não sabia que você foi pra Milwaukee. Eu fui pra Milwaukee pela Twitch. E foi legal, cara. O evento foi bem maneiro. No sábado eu não consegui acompanhar muito, porque eu fui pego de surpresa, eu não sabia que ia ter. Eu comecei a trabalhar e eu fiquei tô meio off do Pokémon TCG, não tô conseguindo acompanhar direito as notícias e tudo que tá acontecendo, então eu não sabia desse regional. Eu fiquei sabendo pouco antes, porque ele começou de tarde, e depois do almoço, e aí eu recebi uma mensagem e vai streamar não? Eu falei, não tô nem sabendo. Aí eu me organizei, entrei e fiz, e aí não deu pra ir até o final, mas no domingo eu peguei o Day 2 todinho e fui até as finais, e olha, me surpreendeu, cara. Eu esperava ver uma quantidade muito maior de palco do que eu vi. Então, cara, eu fiquei surpreso. Eu gostei bastante da competição. Vou falar pra você que a final, cara, eu assisti assim, muito completado, porque eu não consegui
consegui imaginar que esses dois baralhos fossem chegar na final. Nem eu. Né? O pessoal aqui da liguinha tava todo mundo torcendo pela Bliss, entendeu? Não só o pessoal da liguinha, o pessoal lá da live também, a maioria tava torcendo pra Bliss. Tava torcendo pela Bliss. Eu vou dizer que eu gosto do Duraludon, apesar de ter vendido os meus. Só a Lu que tava torcendo muito, beijo pra Lu, ela tava torcendo muito pra Duraludon, Luísa Bach, a mãe Pokémon, né, que tem o filho dela, o Alexandre, joga na... Já tá júnior? Já tá sênior agora, né? Porque ele era júnior e virou sênior agora depois da pandemia. Moleque é bom, hein? Moleque é futuro TCG. Então ela tava torcendo muito pro Duraludon e a gente tava, ia ser legal ver, né? A cartinha que tava valendo 5 conto ser campeã do regional. Não, então, e isso aqui eu acho muito legal, que a gente tenha o valor que o Limitless atribui a cada lista, né? Um somatório com base no mercado americano e europeu, e você vê que, tipo, Arceus Duraludon, $91 a lista. Bliss Miltank, $38 a lista. Pra efeito de comparação, Mil Genesect, $100 a lista. Palkia Inteleon, $166 a lista. E aí tava lá o deck de $40. É literalmente o deck de cinquentão, tá ligado? Pra eles. E tava lá jogando a final e foi assim, impressionante. E vou falar pra você que o que mais me deixou doido foi que na jogada do título, né, do Arceus Duraludon, o narrador da stream oficial da Pokémon, né, ele falou assim, olha, ele tem a jogada do título na mão. Aí eu peguei e falei, pô, jogada do título na mão? O que ele vai fazer? Aí eu peguei e eu não conseguia contar. Não tava me assistindo, né? Olha que vacilo. Não, o pior é que eu tinha aberto a stream oficial e ficou. E aí eu peguei, olhei assim e falei, cara, ele tava com a jogada do título na mão e eu não conseguia saber quanto de dano faltava, né? Aí na hora que o cara falou, eu falei, caraca, ele viu muito rápido, né? A jogada, troca o estádio, baixa o Aldegoss, recua o Arceus pra tirar a dupla, dá Bird Keeper. Eu acho que ele não viu muito rápido essa jogada, cara. Não o jogador. O comentarista da Pokémon, porque na hora em que o cara passou, deixa eu até pegar o nome dele, o Connor passou, né? E foi para ser o turno do Braden, ele falou, ele tem a jogada do título na mão. Eu falei, pô, mas que jogada do título que eu não tô vendo? Aí quando ele falou, eu falei, caraca, ele não vai ver, porque você via ele jogando e muito parecia de que ele não tinha enxergado a jogada. Parecia realmente que ele ia fazer outra coisa. E pegaram um print dele tendo uma cara de surpresa quando ele realmente tinha a jogada na mão. Como se ele tivesse descoberto naquela hora a jogada, mas não foi. Quando ele percebe, né? Quando ele percebe que tem a jogada na mão. Mas ele já tinha aquela jogada, porque assim, a galera precisa entender que o povo, ele tem um plano de jogo. Ele não só pega as cartinhas ali, pega a estratégia e vai. Ele tem um plano de jogo sabendo qual é o deck que você vai enfrentar. Porque naquele momento do jogo, ele já sabe que ele vai enfrentar uma Bliss, entendeu? Ele sabe porque ele, mesmo tendo ali o top 4, mas, pô, a galera conversa. Então ele sabe que ele ia enfrentar uma Bliss. Então ele tem um plano de jogo na cabeça dele do que ele pode ou não fazer contra a Bliss e as possíveis jogadas que podem surgir. E aquela jogada, talvez ele possa não ter treinado. Por isso que talvez ele tenha feito aquela cara de surpresa. Mas ele pode ter pensado na hora do jogo, na hora que ele tava jogando. Eu digo isso que eu tive eu jamais vou me comparar à situação dele, nunca, nem perto disso, mas quando eu joguei, que eu ganhei o League Cup, eu tava jogando contra um deck controle, eu jogando de Blacephalon, e quem jogou aquela época sabe, Blacephalon contra o Oranguru controle era quase um autoloss. Você não tinha como ganhar, porque o Blacephalon descartava muita coisa, e quando o Oranguru controle encaixava o combo, você não tinha o que fazer pra voltar, ainda mais que usava aquele Magicargo que descartava 5 do topo. Então, quando eu percebi, eu sabia qual era da jogada, mas quando eu entendi que ele ia partir pra essa jogada, eu comecei a usar muito o Victini Prisma, que voltava as cartas pro deck, e comecei a contar as cartas que estavam no meu topo do deck, e contar pra poder deixar sempre num limite onde ele não conseguiria encaixar a jogada do Magicargo. Então eu comecei a fazer isso a ponto de ir comprando o prêmio até comprar o último prêmio. E ele, no início do jogo, eu forcei ele a me dar um nocaute, porque eu comecei a bater com um Pokémon que eu não vou lembrar agora básico. Eu acho que eu comecei a bater com o Milzinho, aquele Milzinho que barrava o banco e ele ficava colocando o contador de dano. Então, pra botar contador de dano no banco do cara e comprar um prêmio ali, ia ser fácil se ele deixasse. Então, pra não deixar isso acontecer, ele deu um nocaute na minha carta, tinha 60 de HP, e aí ele ficou com 5 prêmios. E aí, quando eu dei ele tava com 5 cartas no total, acho que ele tava com 3 na mão e 2 no deck, eu sabia que naquele momento eu precisava do pingente não, do apito não, como é que é aquela carta que embaralha a mão? Era o item que embaralha a mão? Carimbo. O carimbo, isso. Eu sabia
que eu precisava do carimbo. Então, assim, eu pensei na jogada antes, mas eu precisava comprar o carimbo. Eu sabia que tinha no deck, eu tinha que tomar cuidado pra ele não descartar, porque se ele descarta, morreu a jogada. Então, era mais ou menos isso que ele poderia estar na cabeça. Tipo, eu tenho essa jogada. Se acontecer alguma coisa aqui, eu não tenho essa jogada mais, perdi. Igual foi na partida, no jogo 2, acho que foi no jogo 2, que ele quase que fez acho que foi no jogo 2, acho que ele abriu ganhando e o Duraludon empatou, eu acho. Porque o cara baixa o estádio, ele já concede. Porque ele já não tinha mais estádio pra continuar jogando. Porque aquela hora que ele dá pesquisa, ele precisava dar a pesquisa, ele tinha 2 estádios na mão, e aí ele ficou naquela, pô, e agora? O que eu faço? Bem no comecinho do jogo. Sim. E aí tem um estádio que ele baixa meio que de graça, entendeu? Sem bater. Aí aquilo ali quebrou ele. Porque assim, ele começou a baixar estádio primeiro, e na guerra de estádio, né? A guerra de estádio nessa partida é muito importante, porque o Duraludon só toma dano da Blizzard se o estádio tiver em campo a trilha, porque senão não toma dano. E aí acabou o deck, não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Ah, mas saiu ali a Miltank, não faz nada não, o ataque do Duraludon passa Miltank, então não tem o que fazer. É isso. Ou você tem o estádio pra ganhar a partida, ou você perdeu. E o que aconteceu foi isso. No final do jogo, o cara achou o último estádio, quebrou a trilha, e aí, quebrou a última trilha, já tinha 35 minutos de partida, na hora que baixou o estádio, ele já concedeu. Opa, vamos pra próxima. E eu acho que na última partida, na terceira, no Game 3, ele jogou, assim, sabendo que ia perder, e principalmente depois que ele foi obrigado a baixar o estádio primeiro, pra poder usar uma pesquisa do professor. Eu vi na cara dele ali. Nossa, aquilo quebrou demais. Porque se ele porque não era o momento dele baixar o estádio. Mas se ele não baixa o estádio, ele ia perder a guerra de qualquer jeito. Então era melhor ele dar um jeito de atrasar o cara ali naquele momento do jogo, torcer pra que o estádio estivesse nos prêmios e dar a pesquisa pra seguir o plano de jogo dele, do que ele só dar a pesquisa e jogar fora um estádio. Então, naquele momento eu falei, deu ruim. Esse é o tipo de partida que o fator, óbvio que o fator sorte é sempre importante, né? Mas, por exemplo, uma pesquisa um pouquinho diferente ou uma Marne em vez da pesquisa na hora errada te quebra as pernas. E, por exemplo, no Game 3, ele tinha tudo pra ganhar. Sim. Ele ia começar jogando, ele ia conseguir dar a primeira porrada mais forte, né? Ele ia poder tentar nocautear o Duraludon V antes de evoluir e tudo mais. Só que o que aconteceu? Ele precisou da pesquisa e descartou as Hyper Potions. Sim. E aí lá no final, o que aconteceu? Ele precisava da cura da Hyper Potion. Porque se ele tivesse uma Hyper Potion ali no final, ele não tinha perdido. Isso aí eu não sei. Eu sei que assim, a princípio, né? O que desanimou talvez ele pra última partida, talvez tenha sido a forma como ele perdeu o Game 3 ou o Game 2. Porque no Game 2, cara, eu acho que foi uma das melhores partidas de TCG que eu assisti. Não, o Game 2 foi absurdo. Cara, ele tinha a Blizzard com cheio de energia, mas com dano, então ele contava o dano que ele poderia tomar, então tipo, às vezes ele curava uma paradinha só, pagava o custo de recuo pra bater com outra Blizzard, então ele ficou controlando a quantidade de dano que ele recebia pra não tomar um nocaute de uma forma tão absurda que, cara, é um jogo de altíssimo nível. Procura o VOD, provavelmente no YouTube já deve ter essa partida, assiste porque é uma aula de TCG ali, de estratégia, plano de jogo, de cálculo, porque é muito absurdo. Cara, que partida emocionante. E aí quando o cara baixa o estádio, quebra o estádio dele e ele perde a partida, que tava praticamente vencida ali, se não fosse o estádio, e se não fosse aquele estádio, ele tinha ganhado a partida, porque aquele estádio, ele não tinha como quebrar o estádio de novo, mesmo se ele tivesse curado o dano, ele perdeu por causa do estádio, ele não perdeu por dano. Então, ele teria ganhado aquela partida, teria sido 2-0 pra Blizzard, mas o estádio acabou com a partida dele. Então, eu acho que ele foi pro Game 3 já meio desanimado, porque ele sentiu que ele ia ganhar a partida no Game 2, e que foi um jogaço demais. Não, cara, foi assim, olha, fazia algum tempo que eu não vi uma partida em tão alto nível como essa. Foi assim, cara, foi muito legal essa partida. E eu gostei muito de ver o Duraludon, cara. Foi legal, gostei foi bom. Demais, foi muito legal de ver o Duraludon. Eu vi, infelizmente, muita gente, não brasileiros, tá? Eu vi muita gente postando em inglês no Twitter, dizendo que era absurdo um deck ruim como o Duraludon chegar na final do regional e, tipo, eu não consigo entender. Até teve depois um tweet sensato que falou, eu não queria saber por que as pessoas chamam de ruim um deck completamente jogável e completamente dentro do meta, tanto que acabou campeão. Sim. Né? Eu acho legal, eu curtia muito esse Pokémon e, cara, a lista aqui, se você for olhar, a lista do campeão, cara, não tem nada assim... Não, é bem... Então, cara, é uma lista simples. Eu achei até interessante ele usando a Crystal Cave, porque pra se curar, né,
usando a estratégia do Duraludon mais tanque, né? Porque a primeira vez que eu tinha visto uma lista parecida era com o estádio desmoronado, pra ficar tirando o Pokémon do banco do oponente, né? Porque ele é um baralho que usa pouco Pokémon no banco, né? Então eu achei bastante interessante, cara. Bastante interessante. Outra coisa pra se destacar desse torneio foi a partida maravilhosa contra o Azul GG. Você tá ligado, cara, né? Essa eu não assisti, cara. Mas você pegou a referência do que rolou ou não? Não tenho ideia, porque eu tive que dar uma saída, uma coisa assim, aí eu deixei a stream rodando, mas eu não vi. Depois eu só fiquei sabendo, o Azul perdeu. Eu falei, beleza, Azul perdeu. Então, você sabe que o Azul tava jogando de Arceus Pikachu, o Fly Pikachu. Pra quem não conhece, o Fly Pikachu, né, o Pikachu voador, aquele que tem os balões, ele tem um ataque por uma energia elétrica e 2 incolores, ele causa 160 de dano e ele fica imune a ataques de Pokémon básico. Então ele não toma dano de Pokémon básico enquanto ele tiver ali com o efeito funcionando ativo. Então ele batia nenhum Pokémon, ele não causava dano na Miltank do cara, mas ele batia por causa do efeito, então ele não tomava dano da Miltank e não tomava dano da Blissey. Então ele ficava nesse esquema. A única forma dele ser nocauteado, a única forma dele tomar um dano ou ser nocauteado era se desse uma corda de fuga e usasse a ordem da chefia, que aí você quebrava o efeito do ataque da carta, dava alvo nela e dava o nocaute. E a Blissey tava acumulando energias o suficiente pra dar o nocaute, só que não conseguia. E chegou o Azul, acho que ganhou a primeira, e na segunda, por misplay, ele perdeu, porque o misplay foi, ele não foi um misplay, ele não conseguiu energizar, ele não botou foi um misplay, porque ele tava acumulando muita carta. Ele chegou um momento que ele tava comprando carta, atacava pra botar o efeito, comprava carta, só que não baixava a energia do turno, e ele podia, porque ele tava com um Crobat VMAX no banco, que ele podia botar energia só pra deixar a Blissey envenenada e ficar batendo depois com o Pikachu. E aí ele não baixou a energia no turno que ele tinha que baixar, e isso custou a partida pra ele. Então ele perdeu o jogo. Na última partida, na decisiva, ele fez a mesma estratégia. E ele percebeu que o cara não tinha usado corda de fuga em nenhum game. Então pra ele o cara não tinha corda de fuga no deck. Então tá aí. No final do jogo, o cara me saca um Tornados. O Tornados Baby. O Tornados Baby de Brilliant Star, que ele entra em campo e o efeito dele obriga o oponente a trocar o Pokémon ativo por um Pokémon do banco. Então o cara é como se fosse uma corda de fuga, mas só o oponente que muda. Então na hora que ele baixou isso daqui, ele já baixou mostrando a ordem da chefia pro Azul GG. E aí na hora que ele fez isso, quebrou o efeito do Pikachu, aí foi usou a ordem da chefia, jogou o Pikachu pra frente, deu nocaute e ganhou o jogo. Isso foi, eu não sei se foi no top 8 ou foi antes do top 8, alguma coisa do tipo. Cara, foi uma jogada que ninguém esperava esse Tornados. E ele não tinha aparecido antes na stream? O pessoal não sabia que ele tinha? Assim, quem tava assistindo sabia ou não? Não, foi na primeira partida dele da stream. Nossa, total surpresa. E na entrevista, ele falou que essa lista ele pegou de um conhecido, viu num amigo de um amigo, sei lá, alguém conhecido ali, amigo em comum no Facebook. Ele viu a lista, achou legal, interessante, copiou a lista, deve ter treinado um pouco e foi jogar o torneio. Gostou da ideia. E foi jogar o torneio. Eu tô aqui fazendo nada, vou copiar uma lista e pegar vice no torneio. Que isso, cara? Absurdo. Ele deve ter feito alguma modificação dele, mas eu acho que a base com Dunsparce, com Tornados, com Yveltal, o Greninja, muito bom nessa lista, acabou acontecendo isso. Então, assim, essa jogada do Tornados virou meme depois, lá no Twitter. Uma parada muito absurda, cara. Foi o que mais falaram, foi muito mais do Tornados do que qualquer outra coisa. Tornados MVP, né? Exatamente. Uma última coisa desse torneio que eu queria comentar da streak, que foi sensacional também ver, foi o Tord. O Tord Reklev, ele tava jogando de Palkia. Eu não me lembro agora se era Palkia. Eu acho que ele tá aqui, não tá? Aqui tá a lista aqui, é Palkia com Inteleon. Só Palkia Inteleon, né? Não tem o Raikou, não. Raikou não, só Palkia Inteleon. Palkia Inteleon. Ele na partida pra entrar pro top, a última rodada, ele tava na stream, tava empatado e o empate aconteceu faltando perto de 10 minutos pra acabar o tempo. E a partida que ele tava era uma partida que não daria pra resolver em 10 minutos. Ia ficar no empate. O empate ia tirar ele do top. E aí ele começou, acho que foi o oponente que começou, aí o turno veio pra ele com 7 minutos mais ou menos. E aí, meu filho, foi speedrun de Pokémon TCG. Porque ele jogou numa velocidade que eu nunca vi, acho que ninguém jogar na minha vida. Ele é o rei do slow play, né? Não, ele joga bem devagar. Ele joga slow play, não slow play de querendo prejudicar o adversário.
adversário, né? De jogar devagar, ele pensa a jogada, vai a carta, volta a carta. Ele joga muito cadenciado, pensando na jogada, calculando. Só que ele jogou num speedrun, ele jogou numa velocidade que a gente... Cara, parecia que ele tinha comido o cogumelo do Mario, tava no tan, 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 e ele começou regaçando. Aí ele passou o turno pro cara, eu acho que faltando 2 minutos e pouco, 3 minutos, assim. Ele passou o turno pro cara. Que olha que ele fez muita coisa. Ele passou o turno pro cara. Não, acho que ele fez um turno muito rápido, passou o turno pro cara, e o cara devolveu o turno pra ele, faltando 3 minutos e alguma coisa, assim, 2 minutos e pouco. E aí, e ele conseguia dar um nocaute pra ganhar o jogo, sabe? Ele dava pra ele ganhar essa partida nesse nocaute. Eu não lembro qual era a condição que tava, mas ele conseguia vencer a partida nesse nocaute. Aí, o que ele fez? Eu acho que era contra 1000, cara. Eu acho que foi muito rápido. Ele fez aquele esquema de bater e comprar 4 prêmios e depois comprar os últimos 2 prêmios. Comprar 4 prêmios com o... Não foram 3 rodadas, foi um pouco mais, mas porque foi muito rápido. Ele deu o primeiro ataque no acho que foi no Milvimax. Não foi o Milvimax, não. Acho que foi do Duraludon. Acho que foi do Duraludon. Eu sei que ele bateu o primeiro ataque. Não, era 1000 mesmo. Que aí ele volta com o Greninja, que aí ele bate no Vimax e bate na meloeta do banco, que aí ele compra 4 prêmios num ataque. E aí na volta era só dar um nocaute a alguém do banco e ganhar o jogo. E aí na volta pra dar um nocaute pra ganhar o jogo, ele fez tão rápido que ele anunciou o ataque pra dar um nocaute faltando 3 segundos pra acabar o tempo e entrar nos 3 turnos. Você é doido? Faltando 3 segundos ele fez isso. E aí, tipo, zerou o tempo, mas aí quando zerou o tempo ele tava explicando a play que ele fez. Que ele fez todo o rolê, deu boys e ganhou o jogo. E, tipo assim, foi muito engraçado o speedrun que ele deu pra poder vencer essa partida contra 1000. Foi absurdo, foi muito legal, cara, muito engraçado. Cara, que doido, eu não tava sabendo que a partida dele foi tudo isso não. Foi, cara, porque ele começou a jogar muito rápido, porque meio que o plano de jogo do pau que é contra 1000 é você dar um dano no 1000, principalmente se o cara não tiver como bater e curar. Você dá um dano no 1000, na volta você bate de Greninja, e aí você vai comprar 3 prêmios do 1000, bate 90 no banco, na meloeta, você já compra 4 prêmios no ataque. E depois você só precisa pegar 2, é um Genesect que você leva. Exatamente, um Genesect que você leva. Então é muito rápido pra você ganhar a partida contra 1000. Por isso que 1000 diminuiu um pouco, porque Palkia tá muito forte contra 1000 por causa do Greninja também. Você não precisa se preocupar em tentar dar um hit num 1000. Em 3 hits, basicamente, 4 hits, você ganha o jogo. Você vai dar 2 hits no 1000 pra poder dar o nocaute, e aí nesse segundo hit você já completa o nocaute numa meloeta, e na volta, no 4º hit, você já tá dando nocaute. Acabou. Então, muito rápido. E ele fez isso em, tipo, 10 minutos ele venceu uma partida contra 1000. Cara, é muito rápido, cara, porque 1000 é um deck demorado pra você vencer. Não, é um deck... É engraçado, né? Porque ele é muito rápido, né? O 1000 joga muito... dá dano muito rápido, é um baralho muito agressivo, mas pra você enfrentar ele, pra você conseguir vencer o deck do 1000 rápido, é mais difícil, né? Exatamente. Bom, isso aí foi o que deu pra pegar, assim, que eu lembro da stream, que foi curioso. E outra, por último, que apareceu na stream um Fluffy Box. Um Fluffy Electric Box lá, que foi muito legal a lista e bem legalzinho, né, de jogar. Fluffy com Zapdos que paralisa, com o Tapu tem recuo grátis, com a Blissey e também com o Raichu V pra poder pegar alguns caras de surpresa. E tava indo bem, provavelmente ele tava, acho que, não sei se era 8-2-1 ou 8-2-0, mas muito provavelmente porque deve ter pego muito Palkia no caminho, né, pra fazer um resultado assim. Sim. Mas com certeza a lista tava bem legalzinha, cara. Valia a pena o teste. Inclusive, eu queria aproveitar agora esse finalzinho, antes da gente encerrar o podcast com o Rolling da semana, pra poder fazer um disclaimer aqui no nosso programa hoje. Aconteceu durante o torneio, né? Deu pra ver em alguns grupos o pessoal comentando uma foto do regional de Milwaukee, onde tinham alguns jogadores num tablado elevado. Sim. E tinha um juiz próximo das mesas deles, com a informação de que em Milwaukee você podia pagar um valor extra e jogar num lugar separado, garantindo um juiz próximo de você. E você ainda ganhava uma série de coisas, tinha um headset gamer, uns negócios assim. Mara VIP, digamos assim, né, que a galera tava falando. Então, e aí eu achei, como qualquer um que joga Pokémon já há algum tempo, eu achei isso um pouco estranho, eu nunca tinha visto, né, porque os juízes, eles circulam pelas mesas, né, não tem como você
chegar e falar assim, eu vou pegar um juiz específico pra minha mesa, né? Não sei, eu acho um pouco estranho. Sim. Né? E aí eu fui um pouco atrás dessa informação. Eu falei, eu vou atrás, porque eu achei estranhinho, né? Porque, né? E eu descobri, né? Conversei num grupo aqui com outros juízes e tudo mais, e eu cheguei à conclusão com as informações que eu recebi, que na verdade não tinha nada disso. É um tipo de área VIP mesmo, você paga mais pra ter esse tipo de acesso à área VIP, mas obviamente isso não tem influência nenhuma no seu gameplay, entendeu? Não vai ter um juiz perto de você, não vai ter nada. O que acontece alguns organizers, notadamente nos Estados Unidos, eles oferecem esse tipo de experiência premium para alguns jogadores que se dispõem a pagar mais. E o que estava incluso? Você pagava, tinha algumas tiers, né? Você podia pegar uma versão mais básica, uma versão mais cara ainda, em que basicamente o jogador ia estar numa mesa melhor, era provavelmente uma mesa mais confortável, e ele ficava fixo, entendeu? Ele não precisava, todas as vezes em que saía a rodada, olhar o número da mesa e procurar a mesa dele. Ele sempre estaria na mesma mesa naquele tablado lá, entendeu? Então o adversário dele é quem chegaria pra jogar com ele. E tinha um pacote mais caro ainda, em que você realmente recebia, né, esses itens como um headset gamer, um playmat diferenciado, um marcador V-Star diferenciado. Inclusive, durante esse momento que eu fui atrás dessa informação, um outro juiz falou que num outro país aqui da América Latina, eu não vou saber dizer se foi no Chile ou se foi outro, eu acho que foi Chile, eu não conheço direito de onde é o rapaz, em que eles fizeram esse tipo de experiência em que os jogadores do VIP, que pagaram pelo VIP, jogavam numa sala fechada, assim, afastada, em que tinha lanche, né, tipo salgadinho, tinha bebida, tinha tudo lá. Então os jogadores estavam todos torcendo pra poder serem pareados contra jogadores do VIP, porque quando você enfrentava o jogador do VIP, você podia ficar lá na sala, você podia comer salgadinho, podia beber alguma coisa, mas é sempre isso. Então, só pra clarear a situação, não dava nenhum benefício de gameplay, né? Era só o conforto de não ter que procurar mesa, etc. É isso. Vamos. Última informação do Cash. Diga. Que eu tava olhando o Twitter aqui e o Supersonic compartilhou que mês que vem, dia 21/7, um Absol será revelado na Korokoro Magazine, que é uma revista lá japonesa. O mesmo terá alguma interação com Lost Zone. Ih, olha lá, ó como vem. Olha como vem. Sem mais, é só isso que tá na notícia. Então... o leak veio só isso, né? Só isso que veio no leak. Então, vamos aguardar. Em fãs de Absol, fiquem de olho. Porque a gente tem que né, ver como é que vai ser. Eu gosto, cara, desse tipo de leak que a gente tá tendo recentemente. Tá vindo bem legal. Logo tá saindo o que as cartas fazem, né? E estão vindo umas interações bem interessantes e diferentes do que a gente tá acostumado, né? Eu gosto disso aí. Vamos ver, tomara que venha coisa boa. Tomara que a Lost Zone volte pro jogo, mas volte de maneira saudável, que faça o jogo ser legal de ser jogado. Perfeito, tomara que seja. Vamos para o Rolling da semana? Bora, puxa. Na semana passada, o Rolling que eu deixei, ele tinha a ver com os Pokémon Radiante. Eu até falei uma regra que o próprio GH falou que ele não sabia, mas que no pré-release a gente não fica limitado a ter 4 cópias da carta, né, no nosso baralho. Se, por exemplo, eu tirei 5 Cyndaquil, eu posso usar 5 Cyndaquil no meu baralho de pré-release. Eu também não sabia dessa regra. Então, pouquíssima gente sabe. No primeiro pré-release que eu joguei, eu também não sabia disso, e eu podia ter jogado com acho que 6 Piplup, porque eu tirei... No primeiro não, né? No pré-release que eu ganhei. Eu tirei acho que 6 Piplup, eu tirei o kit do Empoleon, né? E aquele que tinha aquele ataque que copiava os ataques das pré-evoluções, e eu só botei 4 no baralho, então, tipo, poderia ter facilitado a minha vida se eu jogasse com 6. Mas assim, então você pode ter mais cópias da mesma carta do que 4, e aí isso entra em conflito com a regra dos Pokémon Radiante. Afinal, eu só posso ter um Pokémon Radiante, e eu queria saber se durante o pré-release
eu poderia ter mais do que um Pokémon Radiante no deck? E a resposta é não. Porque a regra, né, a caixa de regra do Pokémon Radiante, obviamente, vai se sobrepor a essa regra específica do pré-release, né? Então, você continua limitado a um Pokémon Radiante no seu baralho, mesmo durante o pré-release. Então, você pode ter 10 Oshawott mais um Pokémon Radiante. Pra semana que vem, a minha pergunta tem a ver com um outro Pokémon de Hisui, o Typhlosion de Hisui. O Typhlosion de Hisui novo tem uma habilidade que diz que você pode descartar uma energia psíquica da sua mão para deixar o Pokémon ativo do seu oponente queimado e confuso. E eu quero saber se eu posso descartar a energia para ativar essa habilidade se o Pokémon ativo do meu oponente já estiver queimado e confuso. A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado o nosso podcast de hoje. Novamente, eu sou Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você vai me encontrar nas redes sociais do canal Catuplay, fazendo lives aí durante a semana e fazendo final de semana quando acontece algum regional, torneio internacional aí, fazendo aquele bate-papo maroto. Com a proposta, sendo da minha live, né? Com a proposta de não ser nada muito sisudo, algo bem mais descontraído, como se amigos se reunissem para assistir uma partida. Então, venha ser um desses amigos na minha stream para você acompanhar o torneio de Pokémon TCG. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. A gente tá fazendo de tudo pra gente, né, seguir, fazendo o possível pra gente manter a regularidade. A gente teve esses recentes atrasos, mas se tudo der certo, em breve a gente vai estar regularizado certinho aí pra vocês. E muito obrigado. Se você pode me seguir lá no Instagram, em @JoãoAlcim, também o mesmo @ lá no Twitter. Quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar pra dragonews.podcast@gmail.com e também seguir as redes sociais do Dragon News Podcast. Todas elas são Dragon News _pod. É isso aí, até semana que vem.